né? Foram 5 estudos, e esse é o nosso último. O primeiro, nós falamos sobre os nomes e os símbolos do Espírito Santo, mostrando quem era o Espírito Santo. O segundo estudo, nós falamos o Espírito Santo no Velho Testamento. O terceiro estudo, nós falamos o Espírito Santo em Jesus Cristo. E o quarto estudo, nós falamos o Espírito Santo em nós, nos homens. E o último, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Eu coloquei uma gravura, né? Que o dom do Espírito Santo, ele é o quê? Ele é um presente. O Senhor tem 9 presentes para dar. O Senhor te chama para trabalhar para Ele, para ser dEle, para servi-lo, mas Ele te dá o quê? A capacidade de servi-lo. Então, Ele te dá o quê? Um presente. Esse presente é os dons do Espírito Santo, e nós temos 9 dons. Então, vamos ver, né, quais são esses dons, para a gente poder ver qual presente a gente vai querer ganhar do Senhor. Qual é o presente que o Senhor te deu para você poder servi-lo? A gente tem que ver a diferença entre o dom do Espírito e os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito, que é no singular, é uma promessa que Jesus nos deu, né? Quando Ele fosse para o Pai, Ele derramaria o Espírito Santo a toda a carne. Então, se você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo. Este é o dom do Espírito. Os dons, por exemplo, a gente pode ver lá no versículo, né? De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Ele derramou isto que vós vedes e ouvis. Nós sabemos que isso aconteceu em Pentecostes e continua acontecendo, né? Para toda pessoa que crê, o Senhor envia o Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito Santo é a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito para ministérios especiais. Então, se você tem um ministério especial, Deus vai te capacitar, né? Com uma dose, vamos pôr assim, de Espírito Santo bem maior, para você poder exercer este dom. Qual é o propósito principal dos dons do Espírito Santo? Qual é o propósito principal? São capacidades, né, espirituais concedidas com o propósito de quê? De edificar a igreja de Deus por meio da instrução dos crentes para ganhar novos convertidos. Olha o que fala o versículo bíblico. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, né? Do batismo lá com o Espírito Santo, quando você recebeu o Espírito Santo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, os dons são dados, querido, para que você ajude o outro também a crescer e a ficar o quê? Igual a Jesus. Então, é isso que é os dons, os presentes de Deus, né? Olha só, lá na realidade, o Novo Testamento, ele vai ter 5 passagens que falam desses dons, tá? E a gente vai se prender, né, na passagem de 1 Coríntios 12, que fala, aqui nessa passagem vai mostrar 9 dons. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria,
a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Interessante que tem todos os dons, mas quem dá todos os dons é o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo. A divisão dos 9 dons, ele é dividido em 3 categorias. A primeira categoria é aqueles que concedem poder para saber, sobrenaturalmente. Ele sabe mais que os outros, tá? Ele então tem 3 dons de sabedoria, né? De saber. A palavra de sabedoria, a palavra de ciência e a palavra de discernimento. A segunda categoria é aqueles que concedem poder para agir sobrenaturalmente, que é fé, milagres e cura. E o terceiro é aqueles que concedem poder para falar sobrenaturalmente, tudo que é algo maior do que os outros, né? Que é profecia, línguas e interpretação. Então, vamos lá, falando um pouquinho de cada dom, para saber, né, qual é o seu dom. O que Deus te deu, né? E você servir a igreja de acordo com esse dom. O primeiro dom é a palavra de sabedoria. O que significa isso? É a habilidade e a capacidade para expressar conhecimento. Então, você tem uma habilidade de expressar conhecimento. É aplicado à arte de interpretar sonhos e dar conselhos sábios. Então, se você dá conselhos sábios, né, de uma forma mais sábia, você tem o dom de sabedoria. Olha só, nós vamos ver esse dom em José, né? E aos patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações. E lhe deu o quê? Graça e sabedoria entre Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Então, José o quê? Tudo que José fazia, dava certo. Tanto que isso, o Faraó viu isso, ele falou, nossa, tem um Espírito de Deus nesse homem. Por quê? Ele tinha o dom de sabedoria, né? Algo que vinha do Senhor para ele. Esse dom também de dar o quê? A prudência em tratar de assuntos, né? Olha só em Atos, nós vamos ver esse dom. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de quê? De sabedoria, tá? Aos quais constituamos sobre eles esse importante negócio. Então, foi aqueles, né, que foram escolhidos pelos apóstolos para servir na mesa. Eles eram cheios de sabedoria, o dom de sabedoria. Habilidade santa no trato com pessoas de fora da igreja. Deus te dá uma sabedoria para tratar com as pessoas que são incrédulas, né? E tanto que a gente precisa desse dom, né? Tantas vezes a gente está diante de umas pessoas com intelecto, né, cheio de filosofia, e elas às vezes te põem na parede, né? Se você não tiver sabedoria para falar da Bíblia, elas vão te pôr na parede e elas vão achar que são sábias. Mas não, então nesse momento Deus te dá sabedoria para falar com elas. É o dom de sabedoria também. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, às vezes, você precisa de uma sabedoria além, né, para poder convencer o incrédulo da verdade. Conhecimento e habilidade necessária para uma defesa eficiente da causa de Cristo. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir e nem contradizer todos quanto vos opuserem. Muitas vezes, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu falo, Senhor, me dá sabedoria, né? O que eu respondo? Como que eu falo, né? Para mostrar que a sabedoria de Deus é muito melhor que a sabedoria humana.
um conhecimento prático das coisas divinas e dos deveres humanos, bem como de poder, de exposição concernente aos mesmos e de interpretação e aplicar a palavra sagrada. Então, você é prático nisso, né? E chegando à sua pátria, olha, isso vai estar em Jesus. Lembrando que Jesus não usou o poder divino dele. Jesus usou o quê? O Espírito Santo, quando ele foi batizado. Ele foi cheio do Espírito Santo. E Jesus tinha esse dom de sabedoria. Olha só, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a sabedoria e essas maravilhas, né? Jesus não estudou lá em nenhuma escola, né? Nem fez pós-graduação, nem doutorado, mas o quê? Jesus tinha o dom de sabedoria que estava sobre ele. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Jesus estava assim, como nós estamos aqui hoje de manhã. Jesus começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E não podiam resistir, o quê? À sabedoria e ao Espírito que falavam. Então, a gente precisa pedir esse dom de sabedoria, né? O outro dom é a palavra da ciência. É um dom que Deus pode te dar. Qual a diferença entre sabedoria e ciência? A ciência, gente, é um conhecimento profundo ou a compreensão de coisas divinas. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende muitas coisas, né? A não ser que Deus vai te revelando. Quanto mais você estuda, mais vai lendo, o Senhor vai te revelando as coisas. E esse dom, ele vai te dar um conhecimento profundo disso. Olha, e a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento prático e a habilidade que ordena ou regula a vida de acordo com os princípios fundamentais. Você tem a ciência, conhecimento profundo. Tem a sabedoria, você tem a habilidade de praticar aquilo que você conhece. Quando a ciência e a sabedoria se usam juntas, a primeira parece ser um conhecimento considerado em si mesmo. E a sabedoria é um conhecimento manifestado em ação. O conhecimento de Deus, tal como é oferecido no Evangelho. Vamos ver, então, alguns versículos que vai falar desse conhecimento, tá? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, se você tem um conhecimento de Deus, você vai agir de acordo, e você agindo de acordo, as pessoas vão ver o quê? Cristo em você. É isso que Deus espera de nós, né? As pessoas não vão ver, nossa, Coragem tem uma sabedoria. Não, Coragem não tem sabedoria nenhuma. Se o dom do Espírito Santo não agir em mim, não tem sabedoria. E quando eu demonstro a minha sabedoria, né, em atos, as pessoas vão ver quem? Jesus, e não eu. Porque eu não tenho nenhuma sabedoria, além de não estar em Cristo. Porque eu só dou fruto, queridos, se eu estiver ligado na árvore, né, que é Jesus Cristo, ok? Olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Que fortalezas é essa? Destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. Né? Porque o mundo está cheio o quê? De verdades, de conselhos, né? De doutrinas. Mas o quê? Se não está dentro do que Deus falou, não serve para nada. Tá? Então Deus vai te dar o quê? Conhecimento para você saber se é de Deus ou não. Por isso você precisa conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, como é que você vai saber se o que o cara está falando é verdade ou não? É muito importante. Olha, e levando o quê? Cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, quando você entende, você obedece, você cumpre e ainda o quê? Você julga, né? Porque a pessoa está sendo o quê? Julgada pela sua obediência naquilo que é a verdade. Ok, queridos? Olha só, ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo, alegria e paz em crença. Então, quando você crê, você vai ter o quê? Paz e alegria. Para quê? Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, Paulo falando, né? Certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de quê? De bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, a gente precisa deste dom, queridos. Olha só, porque quero que saibais, Paulo falando, quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolidados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso porque para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, Paulo está falando, eu estou aqui sofrendo, eu estou torcendo para que vocês tenham conhecimento, para que ninguém vai enganar vocês com coisas que não é de Deus, né? Porque elas vêm muito forte, e assim, parece tão reais, né? Tão verdadeiras. Se você não tiver a sua verdade, que é a Bíblia, você vai cair nelas também, tá? Então, esse é um dom importante. O outro dom é fé. Quem não quer esse dom, né, gente? Acho que todo mundo queria esse dom. Eu quero esse dom. Fé é uma fé, vamos considerar uma fé especial. Olha só. Essa deve distinguir da fé salvadora, né? E da confiança em Deus. Porque a Bíblia fala que Ele vai derramar, Deus derrama uma medida de fé em todos os corações. Tá? Por isso, se você não tiver essa fé, você não vai crer que Jesus morreu para te salvar, você não vai crer que você é um pecador. Então, essa fé não é essa fé. Essa fé, olha só, essa fé, né, a fé salvadora fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, essa fé é para todo mundo, tá, gente? É certo que a fé também ela é descrita como um dom, né? Porque é o que eu falei, todo mundo tem uma quantidade de fé, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, se você creu em Jesus, você teve fé porque Deus te deu essa fé aí no seu coração. Olha, mas nessa passagem, a palavra dom é usada em oposição às obras. Enquanto em 1 Coríntios 12, 9, que a fé vem como um dos dons, né? A palavra usada significa uma dotação especial de poder do Espírito Santo. Então, você vai ter uma fé muito maior. Deus vai te dar esse poder de fé. Olha só. E outro, lá em 1 Coríntios a gente fala, né? E outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então, você pode ter esse dom de fé. Agora, o que é o dom de fé? O dom de fé é uma qualidade de fé e fé de milagres. Parece vir sobre alguns servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais, de uma maneira tão poderosa, tá? Que são elevados fora do reino da fé natural e ordinários em Deus, de forma que têm uma certeza postas em suas almas, que os faz triunfar sobre tudo. E aí nós vamos ver essa fé aqui, né? Como que essa fé é tão maravilhosa. Olha só que dom maravilhoso, né? Possivelmente essa mesma qualidade de fé é o pensamento de nosso Senhor quando Ele disse. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus,
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse é um dom de fé maravilhoso, né? Porque eu acho que ninguém transportou montes aqui, né? Ainda mais no atual mundo, essa fé, Deus falou que a fé ia esfriar, que não ia ter amor, não ia ter fé. Será que eu vou encontrar fé quando eu voltar? Né? Então, essa fé, para a gente transportar montes, precisamos do quê? Do dom da fé. Olha só, era uma fé dessa qualidade especial que ele podia dizer que um grão dessa fé podia ser menor, né, que uma semente de mostarda. Olha que Jesus estava andando lá, né, e lá em Israel, na época, essa mostarda, é um campo amarelo, fica muito lindo, fica tudo amarelo, sabe? Você tem uma visão maravilhosa dessa planta de mostarda, e quando você pega essa mostarda, é apenas uma sementinha, né? Então fala assim, ó, que e Jesus lhe diz, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada será impossível. Então Jesus, eles estavam vendo esse campo, eles conheciam essa sementinha, e Jesus falou, ó, se vocês tiverem fé, coma essa semente, né? Um pouco dessa fé divina, queridos, que é um atributo do Todo-Poderoso, e se ele colocar na sua alma e na minha, nós poderemos produzir vários milagres, né? Só que você tem que buscar esse dom, tá? Olha só. E Pedro, como João, fitando os olhos nele, disse, os discípulos receberam vários dons para continuar a tarefa de Jesus. E é o que o Senhor quer também para nós. Disse-lhe, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, eles pôs-se em pé. E andou, e outros com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Né? Então, o dom da fé é maravilhoso. É um donzinho que eu gostaria. Vamos lá, gente. E lembrando que não é para o nosso uso particular, né? É para o uso da igreja e para abençoar os outros irmãos. Amém, queridos? Os dons de cura, tá? Os dons de cura, eles andam muito de lado com o dom da fé. Mas é um pouco diferente. Dizer que uma pessoa tem os dons, porque falou dom da fé, agora fala os dons de cura. Dons, está no plural, né? Eles consideram, então, que pode ser que a pessoa tem o dom de curar várias doenças. Por exemplo, alguém tem o dom de curar câncer, ou tem o dom de curar meningite. Então, eles acham que esse dom de curar, pode ser diversificado, tá, gente? Significa que são usados por Deus de uma maneira sobrenatural para dar saúde aos enfermos por meio da oração. Porque um dos ministérios de Jesus aqui na terra foi a cura. A igreja deveria estar curando muita gente, né? Que é uma forma de aliviar todo sofrimento. Olha, parece ser um dom de sinal, de valor especial ao evangelista para atrair o povo ao evangelho. Então, o pregador está pregando, ele faz uma cura, a pessoa, o incrédulo, vê e é atraído para quê? Para aceitar Jesus. Vamos ver o que aconteceu lá em Atos. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, é o que tinha que acontecer aqui. Eu pregando aqui, que Deus possa fazer isso, né? E muita gente que está aí doente é curado. Para quê? Para atrair essas pessoas para o evangelho. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre eles e os curou.
Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Toda a ilha foi ser curada, gente, ao poder, ao dom de cura que estava com Paulo. Ele não curou um só, curou todo mundo lá da ilha. Amém? Olha só, não se deve entender que quem possui esse dom tem poder de curar todos. Tá? Você não acha que essa pessoa tem poder de curar todo mundo. Não tem. Tá? Deve-se dar o quê? A soberania de Deus e a atitude e condição espiritual do enfermo. Então, você não precisa... outra coisa, mas eu não vou curar. Quem que eu vou saber que eu vou curar? Não vou curar um, não vou curar outro. O que você tem que fazer? Você tem que orar. Né? Você tem que pedir cura. A sua função é orar. A função de Deus é curar. E Ele vai curar quem Ele quer. Né? Então, a gente não precisa preocupar, né, se a gente vai curar ou não. Não somos nós que curamos. Apenas oramos. É bem diferente. Olha só. O próprio Cristo, Ele foi limitado em sua capacidade de operar milagres por causa do quê? Da incredulidade do povo. Não adianta você querer curar, orar pelo doente, se ele é incrédulo, se ele não crê, ele não vai receber. Olha o que Jesus falou. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Né? Então, você também pode ter um pouco de bom senso, né? Não adianta você querer chegar lá e orar, e se a pessoa não crer. Aí a Bíblia fala que você está jogando o quê? Pérolas aos porcos. Né? Que os porcos não sabem o que é pérolas. Então, é como se você estivesse jogando pérolas aos porcos. Ok, querida? A pessoa enferma, ela também não depende inteiramente de quem possui o dom. Todos os crentes, em geral, e os anciões da igreja, em particular, estão dotados de poder para orar pelos enfermos. Então, não precisa, eu não vou orar para o enfermo, não tem dom de cura. Irmãos, você foi ordenado por Jesus para orar pelos enfermos. Né? Aqueles que creem em mim, estes sinais os seguirão. E um destes sinais é o quê? A cura. Tá? Então, você não precisa ter o dom para não ter desculpa de não orar pelo doente. Olha só. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Olha, isso é tão bom, né? Eu dei tantos versículos para a irmã Tamar. Mãe Tamar, olha esse versículo, né? Que a quimioterapia não faça pior para a senhora, né? Que ela vai fazer só o positivo. Porque Deus fala, alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Se você beber alguma coisa mortífera, não vai lhe fazer dano. Para quem crê, né, gente? Olha só, e porão as mãos sobre os enfermos e os ficarão curados. Então, se você crê nessa palavra que Jesus te ordenou a fazer, vamos estar fazendo, né? Vamos pôr mais em prática. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então, esse foi o dom da fé. Outro dom, a operação de milagres. Vai além dessa fé, né? É maior, né? Nós vamos ver. Literalmente, gente, é obras de poder. Obras que muito estrondosas, né? Se a gente não está operando nem nessa aqui, imagina nessa outra. Para vocês verem o tanto que nós estamos precisando de ter conhecimento, entender e praticar. Amém, queridos? A chave é o poder. Olha só, em João, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará obras, também fará as obras que eu faço, e as fará o quê? Maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus fez muitas obras. A maior que eu considero, né, é a ressurreição. Ele ressuscitou as pessoas. Né? Então, a gente tem esse poder, esse dom dá esse poder. Olha só. Mas recebereis o poder, que foi o nosso versículo da Semana Santa. Será que todo mundo já sabe de cor?
mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e até aqui em Goiânia. Né? Então, Deus quer te usar com poder. Os milagres especiais em Efésios são uma ilustração da operação deste dom. E eu trouxe esses aqui que eu acho muito bom. É maravilhoso para a gente incentivar a nossa vontade de fazer as coisas do Senhor com muito poder. Né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Imagina, só o seu lenço já faz milagre. Né? E muita gente faz isso como uma idolatria. Não, gente, tem nada a ver. Era que Paulo estava tão cheio do Espírito que o lenço dele, né? É igual tocaram no Jesus. Jesus estava tão cheio do Espírito Santo que a mulher, só de tocar na orla dele, saiu virtude. E Jesus sentiu que tinha saído poder dele. Fala que Ezequiel, quando foi enterrado, alguém caiu na cova dele e a pessoa sarou, ressuscitou, né? Ficou bom. Né? Porque cheio de poder, cheio do Espírito Santo de Deus, tá, gente? Então, vamos lá, né? Olha o de Pedro. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a ele, ninguém ousava juntar aos discípulos, gente, mas o povo tinha-os em grande estima, sabiam que eles eram o quê? De Deus, né? E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte, que acontecia? Que transportavam, levavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. Ó, eles falam assim, ó, a Beth vai passar por aqui, gente, corre! Vamos levar lá a pessoa querida que está doente, né? Porque a sombra da Beth está passando. Ai, Senhor, que maravilha, né? A igreja devia estar com esse poder, gente. A igreja precisava estar com esse poder. Amém? Porque o mundo está precisando demais, né? O mundo está precisando demais. Profecia. O dom de profecia, gente. Vamos lá. A profecia é a expressão vocal inspirada pelo Espírito de Deus. A profecia bíblica, ela pode ser por revelação, na qual o profeta proclama uma mensagem previamente recebida por meio de sonho, visão ou palavra do Senhor. Ele tem uma profecia para dar, né? E pode ser também estática, uma expressão de inspiração no momento. Por exemplo, estou aqui, Deus me dá uma profecia e eu declaro a profecia para vocês. A profecia, ela se distingue da pregação comum. O que eu estou fazendo aqui é um estudo, né? Nem é pregação. Eu estou fazendo um estudo, né? A pregação comum, ela é geralmente o produto de estudo e de revelação existente. Já existe. A profecia é o resultado da inspiração espiritual espontânea. A pessoa tem uma inspiração, né? E ela vai. Não se tenciona suplantar a pregação ou o ensino. Ela não é melhor que a pregação e o ensino, tá, gente? Senão o quê? É complementá-la. Deus, ele vai complementar o estudo, né? Eu já tive muita experiência e é maravilhoso, estou preparando o estudo e Deus me dá uma inspiração que eu, na mesma hora, tenho que escrever. Deus me deu aquela inspiração, os versículos bíblicos, né? Isso é o quê? Uma inspiração. Né? E aí eu vou lá e faço tudo o estudo. Mas a maior parte, às vezes, não dá. Deus me dá o quê? O estudo mesmo, que eu estou ali estudando e trago. Ok, gente? Olha só. A possessão, né, desse dom, o cara chama profeta. Espera aí que eu passei aqui um punhado, gente. Só um pouquinho. Profeta aí. Olha só, aqui lá em Atos fala, né, que depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. O profeta, qual é o papel do profeta? É edificar, exortar e consolar.
O papel do profeta é esse: edificar, exortar e consolar. Não é adivinhar. Tá, gente? Adivinho, Deus proíbe, né? O papel do profeta é exortar, consolar e edificar. Os crentes, eles são instruídos a quê? A provar ou julgar as mensagens proféticas. Não, vou aceitar isso aqui de olho fechado. Não, a Bíblia não ensina isso, não. A Bíblia ensina que você deve julgar. Você tem que ver se é de Deus ou não, tá? Olha, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, se vem do Senhor. Por que julgá-las ou prová-las, né? Por uma razão, há uma razão, possibilidade de vir do espírito humano mesmo. Né? Aquilo que eu penso, ou que o pastor Renato pensa, né? Quem está falando pensa. Às vezes não vem do Senhor, vem da gente, do espírito humano mesmo, né? Ou vem também, né, do espírito que não é de Deus, do espírito maligno. A gente vai ver isso aqui, que interessante. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Às vezes essa é uma profecia aí, né, que tem muita profetada, né, que você fica mais triste ainda, né? Nossa, aí que você fica sem ânimo, que faz você desvanecer. Falam de visão do seu coração e não da boca do Senhor. Não vem da boca do Senhor, queridos. O que vem do Senhor, vocês podem pôr como teste, traz esperança. Tá? O que não vem do Senhor traz morte, mas o que vem do Senhor traz vida. Então você fica atento a isso, tá? Olha, o que a Bíblia fala? Não extingais o Espírito, que é, não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Então por causa disso eu vou desprezar as profecias. Não, você não deve desprezar as profecias. Você deve examinar tudo. Retende o bem e joga fora, né? Abstende-vos de toda aparência do mal. Ok, queridos? Olha, se a profecia é contra a palavra de Deus, então não vem do Senhor. Então ela não vem do Senhor. Então você não precisa ficar desesperado. E aí vai vir um outro dom, né? Que é o discernimento do Espírito. Amém? Nosso pastor tem esse discernimento do Espírito, esse dom maravilhoso, né? O Senhor deu para ele. Isso é bom. Nós precisamos de mais dons na igreja, tá, queridos? Discernimento do Espírito. Pode haver uma inspiração falsa e obras de espírito enganadores ou do espírito humano. Por isso que é importante esse dom. Como se pode perceber a diferença? Pelo dom de discernimento, que é a capacidade ao possuidor para determinar se o profeta está falando ou não pelo Espírito de Deus. É um dom que capacita o possuidor a enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. Ele vai olhar e vai ver, Deus deu o dom para ele, esse não vem do Senhor. Porque as coisas que são, elas parecem muito com as coisas verdadeiras, né? Tipo o trigo e o joio. Jesus até falou isso, né? Você não pode arrancar o joio junto com o trigo, porque senão você arranca o trigo. Porque sabe qual a diferença do trigo e joio? Gente, são iguaizinhas. Outro dia eu vi, muito interessante. É que no fim da colheita, o trigo deu fruto, tem semente, e o joio não deu nada. O joio não tem nada, então não tem semente, você não pode replantar, não pode fazer nada. Essa é a diferença, queridos. Olha, olha só, fala lá, mas não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa em Jesus Cristo, que não veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Então, quer dizer, isso já é um ponto fácil, né? Qualquer coisa aí maravilhosa, que não confessa que Jesus veio em carne, você já pode arriscar. Não precisa nem ouvir, tá, gente? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha só, do mundo são, isso aqui eu achei muito interessante, na hora que eu estava meditando sobre isso, né? Porque tem me incomodado muito, eu já até falei, acho que falei em todas as vezes que eu preguei, que eu trouxe esse estudo, né? Das lives.
As lives são muito bem feitas, né? Eu fico admirada de ver tanto que são bem feitas, né? E tanto que são palavras vazias. Gente, misericórdia. O negócio é tão esquisito, né? Então eles falam e não falam nada. Olha só o que está falando aqui. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Eles falam coisas do mundo e o mundo ouve eles. Né? Eles falam coisas do mundo. E por que as pessoas seguem? Porque elas estão ouvindo, elas são do mundo. Elas não são de Deus. Por isso que elas seguem. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Outra prova, né? Quem não ouve, quem não quer ouvir a palavra de Deus, gente, não é de Deus. Olha só, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, se não quer ouvir a palavra de Deus, se acha que a palavra de Deus é canseira, se acha que a palavra de Deus é ultrapassada, queridos, não são de Deus. Podem ser do mundo, né? Eles gostam das coisas do mundo mesmo, ouvem as coisas do mundo mesmo, mas não ouvem as coisas de Deus. Acautelai-os, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como, gente? Como lobos, como coisa feia? Não, como ovelhas, coisa bonita, coisa dócil, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha só, aí ele vem com isso aqui que eu achei mais interessante quando eu meditei. Então, quando você quer... Eu gosto de ver isso, né? Você tem que ver o fruto da pessoa. Porque ela pode falar bonito, mas você vai ver lá o que ela está produzindo, né? Como é. Aí você vai ver se ela está de acordo com o que ela fala, né? Então, é bom a gente ficar de olho. Olha só, aí Deus fala assim, ó, olha interessante. Logo depois disso, Deus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Elas estão falando em nome de quem, gente? De Deus. Tudo em nome de Deus, né? Deus virou a figurinha boa aí, né, para o pessoal fazer live e ganhar dinheiro, né? Então Deus é o X da questão, né, para ganhar dinheiro. Vamos pôr o nome de Deus que todo mundo vai gostar, né? Então, olha só, Senhor, entrarei no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é o fruto? Está fazendo a vontade do Pai? Porque Pai que está nos céus. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você já está falando coisas em nome de Deus, que não é de Deus, você já está praticando iniquidade. Se a sua motivação é fazer você aparecer, você já está praticando a iniquidade. O que o Senhor fala? De graça recebestes e de graça dai. Então, se você já está querendo pregar a palavra de Deus, em nome de Deus, e para ganhar dinheiro, você já está praticando a iniquidade. E Deus vai falar para você abertamente, apartai-vos de mim, nunca te conheci. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, tá? O Senhor é muito maravilhoso. E Ele conhece toda a nossa motivação. Ele não está preocupado com o que nós fazemos. Ele está preocupado com a nossa motivação. O que leva nós a fazer aquilo? Tá? É com muito temor que eu falo isso. É com muito temor. Olha só, as passagens seguidas mostram que o dom capacita alguém a discernir o caráter espiritual de uma pessoa.
Vamos ver, isso aqui é muito interessante, gente. Vamos ver isso aqui, que cai muito nisso aqui. Disse então Pedro, isso aqui do Ananias eu já falei, vou pular. Eu falei demais já. Mas eu quero falar um outro, estou pulando aí, depois vocês lêem, tá, gente? Aqui nesse versículo eu pus assim, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que foi isso? Era um mágico, que todo mundo acreditava nesse mágico, e quando ele viu o poder do Espírito, ele ficou encantado. Aí, sabe o que ele fez? Ele queria comprar esse poder para que quando ele pusesse a mão nas pessoas, e as pessoas recebessem o Espírito Santo. Aí Paulo falou para eles, versículo, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Queria comprar o poder do Espírito Santo. Misericórdia, gente. E olha esse aqui, tanto que é interessante. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela está falando alguma mentira aqui, gente? Não está. Ela está falando uma verdade. Porque Paulo era servo do Altíssimo. E ele estava pregando que a salvação. Só que vinha de algo certo? Não. Vinha de algo errado. Vinha de um espírito de adivinhação. Né? E Paulo ficou incomodado. E ele demorou, né? Fala que ele fez, isso ela fez por muitos dias. Muitos dias ela gritava o quê? Uma coisa boa de Paulo, né? Aí Paulo ficou perturbado. Falou, isso não está certo. Isso deve estar errado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então ela estava fazendo uma coisa boa com o espírito errado, né? E Paulo mandou sair. E ela perdeu o espírito de adivinhação, e aí vai perder um punhado de coisa lá. Tá? Então, se distingue a diferença entre esse dom e a percepção natural da natureza humana, né? Que muita gente pode falar que tem esse dom e não tem nada de discernimento de espírito, né? E é um espírito crítico, que procura falta nos outros. Então, você tem que tomar cuidado, né, com esse espírito crítico seu. Estamos acabando, gente. Dom de línguas, tá? O dom de línguas, né? O dom de línguas a gente sabe, não vou entrar muito em detalhes, né? Que é aquele dom que você fala em outra língua, que você não entende e nem a pessoa que está te ouvindo, tá? Ele deve ter considerado de duas formas. O louvor em êxtase dirigido a Deus somente. Então, você está comunicando somente com o Senhor, né? Porque o que fala em línguas, em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, eles falam que você está falando com Deus e eles aconselham os teólogos, né, você orar em casa, que é uma forma de você se alimentar bastante, tá? E uma mensagem definida para a igreja, né? Então, aí aqui, isso aqui vai ser interessante. Esse também a gente precisa muito, né, gente? Falar em línguas e ter o quê? Um intérprete, né? Porque fala, olha, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas que muito mais que profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o fala em línguas, a não ser que também interprete para que receba a edificação. Então, quando, por exemplo, alguém fala em línguas aqui e alguém interpreta, esse joguinho aqui de língua e interpretação é considerado o quê? Como uma profecia, né? Então, porque aí todo mundo, a igreja vai entender, ok, gente? Distingue-se entre a língua como um sinal e a língua como um dom. O que é a língua como um sinal? Ela é para todos, né? Então, lá fala, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então, quando foram batizados, eles falaram em línguas, e quem estava lá estava ouvindo e estava entendendo, porque cada um falou de acordo com uma língua existente, tá, gente? E a língua como dom, ela não é para todos. Então, o dom de línguas, nem todos têm, é só para alguns, tá? Tem todos dons de cura? Não tem. Todo mundo tem dom, falam todos diversas línguas? Não falam. Então, há essa diferença, né? Você pode falar em línguas, porque você foi batizado com o Espírito Santo, e é uma prova.
Ou você pode ter o dom de línguas, né? Às vezes o senhor está querendo falar com alguém aqui na igreja. E aí o cara está lá e fala grego. Aí Deus dá uma mensagem para ele. Aí eu começo a falar em língua e falo em grego. Aí ele entende, só ele entende. Aí foi o quê? Um sinal. E a gente vai ver, a língua é para isso, tá? Olha só que interessante. Ah, tá. Nós vamos passar para a interpretação de línguas. Só um pouquinho, perdi. Então, vamos passar lá. Espera aí só um pouquinho, gente, deixa eu ver. Tá certo. Para a interpretação de línguas, e é o último. Já está há muito tempo aí? Não, né, pastor? Eu me perco na hora, nem vejo que está muito tempo, gente. Eu gosto tanto que... Olha só, o propósito de dom, de interpretação, né? É o quê? É saber o que a pessoa falou, tá? É uma operação puramente espiritual. Vamos ver o que acontece. O mesmo Espírito que inspirou a falar em línguas, vai inspirar também a traduzir o que foi falado. A interpretação, portanto, ela é inspiradora e espontânea. Está alguém falando em línguas e eu vou traduzir o que a pessoa está falando. Vou passar isso aqui. Nota-se que a língua em conjunto com a interpretação torna uma profecia que eu falei para vocês. Olha o que Paulo fala. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza, eu já falei isso, né, é maior do que o fala em línguas, a não ser que todos interpretem. Por que, então, não nos contentarmos com a profecia? Por que não tem só profecia e tem línguas? Tá? Isso é interessante. É porque a língua é um sinal. Para quem? Para o incrédulo. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Porque se tem um incrédulo aqui, eu falo profecia, ele pode não entender. Mas se alguém fala em línguas, ele vê algo sobrenatural. Então, e o pessoal adora, né? Algo sobrenatural. Então, a pessoa vai crer por causa desse sobrenatural, que é um sinal que é através da língua. Tá bom, gente? Acabou os nossos dons. Tá? Mas existem outros dons que o pessoal considera também como um dom do Espírito. E é muito interessante. Fala assim, ó, em Romanos 12, 6, 8, e em 1 Coríntios 12, 28, existem outros dons que a gente só vai ler rapidinho. Ampliando dessa forma, né, os dons. Olha o que fala. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida de fé. Então, nós já falamos. Se é ministério, seja em ministrar. É um dom, nós não falamos. Se você tiver o dom de ministrar, é um dom. Se é de ensinar, haja dedicação. Então, ensinar é um dom também, ao ensino. O que exorta, gente, dom de exortar, estou fora. Esse dom eu acho muito difícil, né? Não gosto de exortar nem meus filhos, não tem temperamento. Então, o que exorta esse dom, exorta, tem que exortar. É um dom, tá? Olha que dom, o que reparte, né? Faça com liberalidade. Você tem o dom de dar, você adora dar mais dinheiro do que o dízimo pede, do que a oferta pede. Você tem esse dom. Você quer dar, ajudar em dinheiro, né? Liberalidade é um dom. O que preside com cuidado, né? O que está presidindo, né? É chefe, é líder, tem que presidir com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Tem gente que tem o dom de misericórdia. A pessoa é misericordiosa, né? E ela vai além daquela misericórdia normal que todo mundo tem. Então, isso tudo é considerado dom. E uns pôs a Deus na igreja, primeiro apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores. Depois, Paulo considera esses de ensinar na frente dos outros. Por quê? Se você aprende, você pode ter todos os outros. Então, o dom de ensinar é muito importante, tá? Depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Conclusão. Então, vamos acabar. Vou trazer algumas coisas para guardar, né, para vocês guardarem, porque a gente vai finalizar o nosso estudo do Espírito Santo. Eu espero que Deus tenha abençoado muita gente. Os dons espirituais têm dois propósitos. Quais são os propósitos? A glória de Deus e a edificação da igreja.
Esses são os propósitos dos dons, tá? Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós nos deleitarmos nele e servirmos uns aos outros. O dom espiritual não são dados para autopromoção. O Senhor não dá os dons para você se autopromover. Nenhum membro da igreja pode gloriar-se por ter este ou aquele dom, pois os dons são recebidos não por méritos, mas por graça. Ninguém merece, mas Deus dá de graça. Amém? Usar os dons para exaltar o pessoal, para a exaltação pessoal, é dividir o corpo em vez de edificá-lo. Então, se você quer exaltação, você está dividindo o corpo. A igreja de Deus não é uma feira de vaidades, é uma plataforma de serviços. No reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus, perdemos o que retemos e ganhamos o que distribuímos. Quando investimos nossa vida, recursos e dons para socorrer os aflitos, fortalecer os fracos, instruir os neófitos, os ignorantes, ajudar os necessitados, encorajar os santos, o nome de Deus é exaltado, o mundo é impactado e a igreja é edificada. Quando usamos os dons espirituais de forma certa e com a motivação certa, Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. O Espírito Santo, ele é livre e soberano na distribuição dos dons. Em 1 Coríntios, nos textos, temos 4 verbos-chave que ilustram essa soberania. No verso 11, Deus distribui. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. No verso 18, Deus dispõe, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. No verso 24, Deus coordena, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra no que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E no verso 28, Deus estabelece. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Do começo ao fim, Deus está no controle. Do começo ao fim, Deus está no controle. Quando Deus chama alguém, quando Deus te chama para um serviço ou ministério especial, Ele capacita essa pessoa para o seu labor, para o seu trabalho, outorgando-lhe os dons necessários. Todos os dons são concedidos para uso da igreja. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Depois eu vos mostraria um caminho mais excelente. Isso aí depois outra coisa, outro discurso, tá, gente? Devemos procurar os dons ardentemente. E eu deixei essa foto aí que eu acho maravilhosa. Eu gosto de foto, gente. Então, acabando o nosso estudo do Espírito Santo, que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê cada vez mais revelação, né? Que Deus coloque uma paixão, um amor pela palavra dEle, pela vontade dEle, né? Que os nossos corações fervam, que o Espírito Santo desça e a obra do Senhor seja feita. E eu pus aí, Deus te chama. Responda sim. Deus não só te chama, Deus te capacita, né? Responda sim para o Senhor. Amém, queridos? Amém.